ama o que não conhece. Foi esse o trabalho realizado pelo artista plástico Mário Moreira com seus alunos na disciplina Arte e Educação do Colégio Nossa Senhora das Dores. Mário Moreira incentivou uma pesquisa fotográfica entre os seus jovens alunos com idades entre 13 e 16 anos, compreendendo o ensino fundamental e médio. Mário Moreira objetivava disseminar, através da pesquisa, o conhecimento da história local, comparando passado e presente, para despertar nos jovens o interesse pela cidade onde vivem e questionarem os caminhos escolhidos para o seu desenvolvimento. A partir de imagens antigas do núcleo urbano de Nova Friburgo, escolhidas pelos próprios alunos, foram desenvolvidas novas fotografias do mesmo ponto de vista, que, sobrepostas uma sobre a outra, possibilitou uma visão das transformações do espaço urbano ao longo dos anos. O artista plástico e professor Mário Moreira nos deu uma entrevista explicando sobre esse trabalho junto aos seus alunos. Mário Moreira, você é professor do Colégio Nossa Senhora das Dores, São João Batista, de Arte e Educação, né? Você fez um trabalho super interessante de fotografias, uma comparação entre passado e presente, por isso eu convidei aqui para falar um pouquinho do seu trabalho. O que eu achei interessante é você, como artista plástico, o que o levou a remeter, né, um trabalho dos seus alunos à questão histórica, né, dentro do campo das artes? Eu queria dizer para você o prazer que está aqui com você hoje, poder falar desse trabalho feito com jovens, né, da cidade. Essa ideia de trazer a história de Friburgo para dentro da sala de aula é uma oportunidade que eu tenho como educador, não é? E como artista plástico, de tentar fazer um trabalho que desperte nesses jovens o interesse pela cidade onde eles vivem, né? Os pais cresceram, muitas pessoas vieram de fora para a cidade, e é importante que eles percebam que essa história é muito interessante e que vale a pena ser aprendida, e ela é essencial para o futuro. Quer dizer, é preciso entender o passado, não é, da nossa história, para perceber o que está acontecendo hoje e podermos, né, eles que são o futuro, não é, eles poderem ter uma visão de um futuro diferente, não é? Então, é um trabalho de conquista, não é? Despertar nesses jovens o interesse através de um trabalho interessante de fotografia, não é? Todos eles têm acesso a uma máquina fotográfica no dia a dia, né? Dentro dos celulares. Então, era de fácil execução técnica, não é? E a ideia, então, foi essa, foi mergulhar nessa história e eles perceberem que existe ali uma história bastante interessante e depois, com esse interesse, poderem se aprofundar mais nessa história. E ninguém ama aquilo que não conhece. Então, conhecendo a nossa cidade, sabendo do passado, sabendo do que ela perdeu de personalidade, de conforto, de características, não é? Podem realmente mudar o futuro, né? Melhorar esse aspecto geral da cidade, não é? E aí, Mário, os alunos, no caso, evidentemente, eles partiram de uma foto antiga, né, para comparar com o momento atual. Como é que foi esse processo de início de trabalho, de seleção das fotos? Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Eles foram a algum centro de documentação? Como é que eles partiram de que imagens? Como foi esse trabalho inicial? Eu tentei facilitar ao máximo, né? Então, todas as fotos que foram usadas, selecionadas, né, para pesquisa, eu consegui tirar da internet, né? Pessoas que vão postando as fotos, os órgãos oficiais, Fundação Dom João VI, enfim.
toda foto que eu achava interessante, eu ia selecionando. Depois fiz uma seleção mais apurada, imprimi algumas fotos, espalhei numa mesa, e expliquei o projeto, mostrei exemplos, né, porque esse trabalho já foi feito por outros artistas no mundo inteiro, cidades importantes, né. Então espalhei as fotos numa mesa e os grupos, eles trabalharam em grupos, né, escolheram as fotos de acordo com uma curiosidade pelo trem. Uns falaram, não, queremos fotografar o trem, outros a praça, enfim. E daí o desafio era identificar o ponto exato que essa foto havia sido feita no passado. Você falou o caso de uma aluna, né, que viu uma foto e falou, isso aqui eu vejo da janela da minha casa, né? É muito interessante, é a primeira foto, ela... É a primeira imagem. Quando eu mostrei a foto do Vale de Friburgo, tirado das Brownies, ela olhou e falou, professor, essa é o que eu vejo da minha casa, as montanhas, é exatamente esse ponto. E ela realmente depois fez a fotografia, lá com um grupo, convidou o grupo para a casa dela, fizeram a foto. E as fotos, as montanhas que são testemunhas dessa transformação... Né? Elas são de 1900, né? Virada mesmo do século, né? Toda essa parte de legenda das fotos foi uma pesquisa dentro do possível. Quer dizer, eu não me aprofundei muito nos detalhes, quem foi que fez a foto. Porque todas essas fotos antigas, elas têm uma autoria, não é? Foi um fotógrafo então é muito difícil e não havia tempo para fazer na verdade, o trabalho com os alunos ele tem que ter um tempo de execução. Você me pediu uma vez para dar uma datação nessas fotos, eu levei e fiquei olhando, eu falei, eu não posso arriscar, né? Porque a gente tem mais ou menos a década, né? A gente pode precisar a década. Então eu fiz o ano exato. Exatamente. Né? E quem foi o autor é muito difícil. Não, isso é muito difícil. Então eu usei essa sua informação para dar uma noção básica do tempo para que eles se localizassem também e entendessem que a história está quase completando 200 anos, então é uma longa história, não é? Com vários momentos, com muitas... Essa foto que aparece as Brownies é uma foto muito antiga, me parece aqui no detalhe embaixo da foto uma pilha de tijolos ou de lenha, quer dizer, era uma vida no campo mesmo, né? Era uma coisa... Friburgo ainda era bem rural mesmo, né? E com a foto nova você identifica exatamente o local e como o vale foi sendo tomado por prédios e... Certo. Enfim, e as montanhas sempre com testemunha, né? Que são as nossas testemunhas silenciosas. Isso, né? Mesmo, a nossa referência, né? E aí como é que foi esse trabalho técnico, né? Você trabalhou com que programa? Qual foi que você tem a parte técnica? Você trabalhou com Photoshop, né? Isso. Eles fizeram então, identificaram um ponto que as fotos foram tiradas. Sim. Refizeram então essa foto com equipamento básico, celular basicamente, alguns usaram pequenas máquinas fotográficas. Eu tinha pedido que eles fizessem algumas fotos, um passo à frente, um passo atrás, às vezes faz uma diferença para a esquerda, para a direita, não é? Para que as coisas pudessem se encaixar. A princípio, eu tinha proposto que eles fizessem essa montagem, disponibilizei um programa Photoshop, só que eram muitos alunos, eram alunos do 9º ano do ensino fundamental, 1º e 2º do médio, 2 turmas de cada ano. E então era uma quantidade muito grande. E eu não conseguia fazer que funcionasse essa edição das fotos. Então eu, conversando com eles, resolvi então assumir essa parte. Então eles me mandavam as fotos que eles tiravam, 5, 6 fotos, e eu fui fazendo a montagem e fui mostrando a eles e a mágica foi acontecendo, porque algumas fotos ficaram muito interessantes, porque você põe uma pessoa do início do século retrasado, 1900, com o início do século XX, o século passado, com uma pessoa de hoje, 2013. Então, é quase que mágico, né? Parece que as duas vão se encontrar e vão se cumprimentar. Ficou muito interessante. Você falou comigo que
né, você pretende dar continuidade a esse projeto, você faria uma pequena alteração na questão dessa transição entre passado e presente. Que tipo de alteração você faria? Na altura, por uma questão de tempo, eu fiz uma opção em fazer um corte seco, né? Seco. Então a foto é recortada e encaixada. Tenho visto outros exemplos, né, na internet de outros artistas que fazem esse trabalho e acho que a passagem suave, ela confunde mais o olhar, você não sabe aonde começa uma e começa a outra. É essencial, e não tem outra maneira, né? A foto antiga é preto e branco e a nova, colorida, acho que tem que ser colorida até para você acentuar esse contraste. Do passado e presente, né? Mas essa passagem quase que de transparência da foto antiga para a nova, ela suave, ela confunde o olhar. A pessoa fica procurando aonde começa uma e aonde começa a outra. Então, eu acho que seria um aperfeiçoamento interessante de ser feito. E, assim, a quantidade de fotos, que depois desse trabalho eu comecei a me interessar em arquivar fotos antigas. Então eu mostro aos alunos, tento mostrar de uma maneira geral todas as fotos que estão disponíveis. Você quer fazer algum comentário, passando, para a gente já comentando? Tem aqui uma foto muito interessante da Rua 7, você vê o contraste, não é? Do lado esquerdo tem uma menina muito novinha na calçada e ela, assim, é a mágica acontecendo, né? Essa é a esquina da Rua 7 com a entrada da praça. E do lado direito tem um senhor atravessando a passadeira, não é? De pedestres, parece que ela está à espera dele, não é? Então tem uma coisa, né? Tem um diálogo ali interessante. As casas da Rua 7, interessantes, né? Um casario que na sua maioria não existe mais, com exceção talvez de uma casa ou duas, não é? Dessa altura. Talvez aquela maior lá perto da igreja, aparece lá no fundo da igreja, na matriz, e tem um sobrado bastante vertical, não é? O bom é que a gente tem essas referências, no caso seria a igreja, né, que auxilia, né, para você. E interessante também nessa foto são os eucaliptos, né, que aparecem nas duas fotos, então eles também têm uma presença, né? Certo. Deixa eu ver outra aqui. Essa é uma foto da década de 70, é uma foto da minha infância, o famoso rink de patinação, onde hoje que tinha na praça, temos, né? O parquinho, que era um espaço público interessante, porque era um espaço para as crianças, de todos os bairros próximos, não é? Não tinha uma quadra. O fato de ser conhecido como um rink de patinação, as pessoas andavam de patins. Eu também peguei essa época. Mas tinha bicicleta e tal. E depois, infelizmente, são aquelas escolhas que a cidade vai fazendo. O espaço foi arrendado, foi alugado para um senhor que alugava carrinhos. Então as crianças não podiam mais entrar de dia, só depois que o senhor fosse embora. Então os carrinhos ficavam rodando ali em volta. E foi interessante aquela casa do fundo, né, onde hoje funciona um banco. O prédio estava lá, ele serviu como referência de ligação. Outra vista desse mesmo rink de patinação com a antiga rodoviária, que era um prédio bastante diferente, não é? Mas tinha uma coisa interessante, ele era azul céu, pintado de azul, um azul muito claro, então ele aparecia mesmo na paisagem, só que ele tinha um terraço que era acessível a qualquer pessoa. Então você tinha uma vista da praça de um ângulo assim superior, né? Era bastante interessante. Os prédios também estavam lá, também uma foto da década de 70. As nossas enchentes. Enchentes, né? Sempre constantes. Uma constante. Né? No início da praça, onde hoje tem aqui um coreto do lado esquerdo, é onde hoje está a rodoviária urbana, não é? A esquina da Rua 7. Essa foto também foi interessante porque uma aluna morava no edifício Spinelli. E ela falou, professor, é a vista da minha casa. Ela optou pelo trabalho. E ela tirou então a foto da casa dela e encaixou direitinho. Um detalhe interessante é a quantidade de fios, né, que hoje nós temos atravessando o nosso espaço visual, né? Fios de toda espécie. Essa então do trem, né? Fantástica. Os né? carros, né? Os paralelos,
Os eucaliptos também quase que, né, se misturando. São os mesmos eucaliptos, basicamente, não é? Imagina um aluno olhando assim, mas o trem passava aqui, né? Passava pela praça, né? E além da função de transporte, né, muito importante para a cidade, tinha aquela coisa do horário do trem, de marcar, não é? O trem passava sempre no mesmo horário, então ia marcando depois do trem, antes do trem. Aquela história, né? Quando o último trem passasse, todo mundo, as mulheres decentes tinham que ir para casa. Isso. Ele né? apitava naquela ponte de ferro que atravessava do lado de lá do Rio para cá, onde hoje é a Polícia Militar, que era o terminal de carga, não é? Ele, antes de entrar na ponte, ele apitava. Então, na Avenida do Tepe, todo mundo já sabia, olha, está na hora de ir embora, porque o trem está vindo. O trem passou, né? É o Vassourinha, né? É verdade, Chamava de Vassourinha.